Sejam todos bem-vindos. Tava falando, tava começando a explicar no começo da nossa conversa aqui que eu tenho a tradição de fazer duas shurim de Pesach por ano. E eu provavelmente vou fazer duas ou três esse ano, porque já é Shabbat Hagadola agora no final de semana. E eu sempre gosto de fazer antes, mesmo que seja para Tzav, né? Então eu vou manter essa tradição. Talvez eu faça três esse ano para, né? Vamos ver. E Pesach tá chegando, né? E é um daqueles dias, no caso, uma semana que a gente passa por muita coisa, né? Todo o processo que a gente passa em Pesach é muito interessante no sentido de que a gente lembra de muita coisa, tenta viver muita coisa e tenta entender muita coisa, né? E hoje é o dia que eu queria fazer muito esse estudo antes por causa disso, para a gente ter uma coisa específica em mente durante os nossos sedarim, né? Os nossos seder de Pesach. Quem for para a sinagoga, quem for fazer em casa, tudo isso, para a gente ter uma coisa um pouquinho diferente em mente esse ano do que é que peça significa mesmo para a gente, tá? Então, todo mundo que já fez Magadá sabe mais ou menos que a gente chega num momento que aquela animação vai diminuindo, né? Principalmente depois já tomou o primeiro copo de vinho, aquela animação já diminui um pouco. E normalmente essa parte é naquela parte mais talmúdica, que vai contando umas histórias que nem todo mundo conhece, o pessoal que já fez várias vezes sabe qual que é, mas a velocidade diminui um pouquinho, né? E isso começa basicamente no Magid, que a gente chama, né, na parte do Seder, chama Magid, que tem um passuco que fala do Arami Davi, né, que é vou ler aqui em português para vocês rapidinho. Eu não botei isso nas notas porque é só para situar todo mundo, né? Que basicamente em português seria Lavando o arameu tentou destruir meu pai Yaakov, né? Aí você fala assim, ué, mas se essa parte da Agadá não é tão empolgante, por que a gente vai falar dela? Justamente para mostrar o que é que ela tá querendo ensinar pra gente, né? Talvez ela seja, na verdade, a parte mais empolgante e a gente tá comendo mosca, né? E para isso, para explicar direitinho essa porção da Agadá, a gente vai usar alguns passuquim que estão em Kitavô para levar a gente até essa questão da saída do Egito. Tá? Que tá aí no número 1, Devarim 26, os seis primeiros passuquim do capítulo 26. Diz o seguinte: quando entrares na terra que Hashem teu Deus te dá por herança, e herdades nela e habitares, tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxeres de tua terra, que Hashem teu Deus está te dando. E o porás num cesto e irás ao lugar em que Hashem teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome, para o templo, no caso, né? E virás ao sacerdote que estiver naqueles dias e lhe dirás: declaro hoje a Hashem, teu Deus, e manifesto-lhe minha gratidão, porque entrei na terra que Hashem jurou a nossos pais que nos daria. E o sacerdote tomará o cesto tua mão e pousará diante do altar de Hashem, teu Deus, e falarás em voz alta e dirás diante de Hashem, teu Deus, lavando o arameu que quis fazer meu pai, Yaakov, no caso, fazer mal ao meu pai Yaakov, perecer meu pai Yaakov, e este desceu ao Egito e peregrinou ali com pouca gente, e ali veio a ser uma grande nação, forte e numerosa. E aí termina com os egípcios nos trataram mal, nos afligiram, nos puseram todos os trabalhos. Cara, essa parte aqui é uma daquelas que deixa a gente na dúvida, né? Primeiro, por que que eu estou usando um passuco que está em Devarim, né? Está recontando a história e não usando, sei lá, o passuco que está em Shemot mesmo, no começo. Essa seria mais ou menos a primeira pergunta de hoje que a gente vai descrever, né? Esses passuquímetros parece que eles estão descrevendo o Galut, né? A Galut, esse processo de sair da terra que era deles, né? O exílio e o processo da redenção. Então as perguntas que eu queria fazer hoje são: essa é a melhor parte do Rumash mesmo? Porque isso está na Hadá, né? Essa parte do Lavan Arameu que quis fazer parecer meu pai, é a parte que está literalmente na Hadá, essa que foi o que o sacerdote, o Cohen, fala em voz alta quando recebe as primícias, né? Então, se a gente fosse escolher uma palavra, uma passagem para falar da saída do Egito, a gente vai escolher aqui no final da Torá ou em Shemot, que é justamente onde acontece. Porque essa seria a resposta mais fácil, né? A Hadá, ela acaba indo lá em Devarim para falar desses bikurim, que são os primeiros frutos, e a gente usa isso como base da saída para falar da saída do Egito. Estranho, né? E a segunda seria:
qual que é o contexto aqui? A gente tem um fazendeiro que vai falar do começo da Galut, ele fala de Lavan, né, que é sogro de Yaakov, que por causa dele a gente teve que ir para o Egito. Muito estranho, né? E ele continua dizendo que foi uma coisa horrível, que a gente foi, né, trataram mal, afligiram, puseram trabalhos duros, mas Hashem agora, Baruch Hashem, né, agora a gente tá na terra e eu tô apresentando esses primeiros frutos. É muito estranho, né? Uma passagem estranha. O que isso tem a ver e qual que seria essa conexão exatamente de Lavan? Porque não é assim, né? Lavan, de Lavan mandando a gente para o Egito, como é que funciona isso? E o Ari, ele traz um conceito muito importante pra gente, que parece simples, não é, mas dá para explicar, tá? E a gente vai tentar usar essa ideia do Ari para tentar entender essa situação toda. Ele diz simplesmente que a liberdade começa em Pêssar, tá? Mas o fruto só amadurece em Shavuot. Que fruto? Aí fruto é a liberdade em si. Então, ou seja, a liberdade só amadurece de fato em Shavuot. A gente sabe que existe esse tempo entre Pêssar e Shavuot, que é um tempo que a gente conta o homem, aquela história toda, né? Então é um tempo importante. Pra gente entender, vamos lá em Hazal, vamos na Mishnah Pirkei Avot 6.2 rapidinho, que diz o seguinte, número 2: não há homem livre senão aquele que estuda a Torá. Essa frase é muito importante para tudo que a gente vai querer entender daqui para frente. Shavuot é o quê? Shavuot é a festa da celebração da entrega da Torá. Então a liberdade real dentro da Mishnah, que é aqui em Avot, acaba se completando uma vez que a gente começa em Pessah e chega em Shavuot para receber a Torá. E aí a gente tem a ideia que diz que a gente sabe que o povo, Ari fala uma coisa que é interessante, que o povo efetivamente veio de duas mulheres, Rachel e Leah, né? A gente tem essas duas mulheres que representam justamente as partes do povo, né? Quando a gente falar de Leah, várias tribos, né? Principalmente a tribo de Erudá, por exemplo, a tribo de Levi, são tribos importantes. E do lado de Rachel a gente vê Benjamim, por exemplo, e Yosef, né? E os filhos de Yosef, efetivamente. E a ideia aqui é explicar que essas mulheres não são só isso, se é que posso dizer isso, mas elas não são só seres humanos do sexo feminino, elas são entidades espirituais também. Isso explica duas forças do mundo, efetivamente. Uma que é personificada em Rachel e outra que é personificada em Leia. E aí a gente vê essa situação e a gente vai levar o nome dessas duas para essas duas forças efetivamente, tá? Então, nós como as pessoas fazendo parte do povo judeu estão conectadas diretamente a essas forças, tá? E aí o Ari continua dizendo que a liberdade de alguma forma estaria conectada a esse mundo que é representado por quem ela é, tá? Mas aí como que isso faz algum sentido? Né? Como que existe essa conexão? Quando a gente fala de redenção final, principalmente, a gente fala de Mashiach, da era messiânica, aquela história toda. Se a gente for pensar nisso como a liberdade maior, a liberdade total, de onde que vem isso? Vem de Leia, porque o Mashiach é Ben David, David é da tribo de Judá, né? Então David Amélia, então a gente tem essa conexão que vai voltando em Leia, né? E a gente tem uma palavra, a palavra Herut, que seria esse aspecto, né, dessa liberdade, ela tem uma combinação de duas palavras, na verdade, de Het, né? Que aí a gente vai elaborar melhor o que é o Het, e a palavra Rut, que também é uma representante dessa questão de, de David, de Mashiach e tudo mais, porque Ruth é a avó de David, né? E ela representa justamente essa casa de Leia. Ah, mas ela não era, né, descendente de Leia. Sim, mas ela representa o que é aquilo, né? Então, liberdade significa essa expressão do que é Leia, certo? Essas duas coisas estão conectadas diretamente. E o que é o exílio do Egito? O exílio diz pra gente que o povo perdeu uma conexão muito importante. Essa conexão com o que Lé representa. Quando esse poder foi tirado do povo, quando essa capacidade foi retirada do povo, a gente acabou exilado. E a redenção, ela começa em Pessah e termina em Shavuot, com esse retorno desse mundo, dessa característica de Lé. Tá? E é interessante a gente ver
quem é Moshe efetivamente? Moshe vem da tribo de Levi, que também vem de Léa, né? Mas aí, o que, que a gente pode tirar disso? Que inicialmente na redenção de Pessah, a gente não tem essa caracterização de Léa completamente. Então Ari fala que a energia de Léa foi dada a Rachel para ela carregar, vamos dizer, até chegar ao ponto que pode devolver para Léa. Você fala, cara, isso não faz sentido nenhum. Mas qual que é a situação aqui? Léa não tem força para andar sozinha. Então alguém tem que ajudar ela a levantar, que seria Rachel no caso. Então Leia dá a mão para que Rachel possa. Então quem segura as pontas nesse momento de dificuldade é Rachel. E a gente sabe que Rachel tem uma conexão direta com o sofrimento do povo, o sofrimento dos filhos dela. Né? Em Shavuot, a gente vê o quê? A gente vê primeiro em Pesach, na verdade, essa ideia de que Rachel começa o processo de carregar, e em Shavuot, Leia como se ela ficasse forte o suficiente para retomar a posição natural dela, né? Então, se a gente pensar bem num exemplo, a gente pode pensar no próprio Moshe. Moshe não é capaz de tirar o povo sozinho. Óbvio que ele precisa de Deus, né? Mas vamos pensar na representação na Terra aqui. Ele não tem como fazer isso sozinho. Então ele leva com ele, porque Moshe seria, se a gente pensasse bem, esse representante do que é esse poder, essa, esse aspecto do mundo que envolve Lé, né? Então ele tem que levar com ele um aspecto que representa o outro lado, Rachel, no caso. Né? E o que, que é que ele leva? Ele faz questão de levar com ele. Ele vai até o Nilo e fala, né? Para que o touro se levante, né? Então o caixão de Yosef se levanta e ele carrega Yosef, os ossos de Yosef Hatzadik com ele, né? E segundo o Midrash, a gente tem uma interação muito interessante na hora de abrir o Yam Suf, né? Porque o Yam Suf ele não abre na hora que Moshe levanta o cajado ou qualquer coisa parecida, ele demora a abrir. Né? E o Midrash conta que se Moshe fosse lá levantar o cajado sozinho, o mar não ia abrir nem a pau. Ele, o mar, inclusive no Midrash, fala assim: eu tô seguindo minha natureza. Esse povo vai seguir a natureza deles e vai fazer coisa errada. Então não tem por que eu abrir para eles. Eu faço meu trabalho desde sempre. Eles vão continuar seguindo a natureza deles, então eu vou continuar seguindo a minha. Só que quando ele vê o caixão de Yosef, que é uma pessoa que desafia a própria natureza, né, dele, ele vai contra aquelas vontades e desejos dele. Aí o mar é obrigado a falar: opa, chegou um cara aqui que, se esse povo tem alguma ligação com esse cara que é capaz de desafiar a própria natureza dele, aí eu vou ter que abrir. Então eu vou ter que desafiar a minha própria natureza e abrir, porque não é natural. Então quando o mar vê os ossos de Yosef, que é justamente essa representação maior do que é Lé e Rachel efetivamente, aí para isso ele abre. Ele vê Moshe representando Lé e Yosef representando Rachel, e aí ele abre para isso. Né? E o que eu queria falar hoje é que isso é Pesach. Tá? Ah, isso o quê? Essa ideia dessa liberdade que a gente está citando aqui agora. Ah, estamos livre. Livre para quê? Certo? Então é interessante, porque Moshe não é citado nominalmente na Haggadah. E nem é para ser. Tá? E eu espero que eu seja capaz de explicar isso, mas é porque Moshe é o representante dessa força de Ler que em Pesach está reduzida, está diminuída. Não é forte o suficiente, então ela não aparece nesse momento. Mas em Shavuot, que é o Yom Tov especificamente ligado a Moshe, é o local no qual Leia consegue ficar em pé sozinha e não precisa mais que Rachel fique segurando ela. E não precisa mais que Rachel mova o povo, ajude a mover o povo. Tá? E a gente tem um indicativo disso num passuque lá em Yitro, né? No passuque que a gente efetivamente recebe a Torá. Número 3, Shemot 19, 17. E Moshe fez o povo sair do acampamento ao encontro de Hashem e estiveram ao pé do monte. E aí, eu deixei em negrito três letrinhas aí logo depois do nome de Moshe, né, no hebraico. Que é o Aleph de Et Haam Likrat. Né? Então, Et Haam Likrat. Aqui a questão é o quê? Et, a primeira letra, é um Aleph, depois o Rei e depois o Lamed. Né? Essas três letras escrevem o nome de Leia. Então, como forma o nome de Leia essas letras, a gente tem aqui que provaria esse indicativo de que Moshe está carregando esse peso com ele. Então, quem é que leva efetivamente
junto com Moshe, o povo pro pé do monte? Leva. Leva o povo com Moshe para Hashem. E esse que é o processo de liberdade que a gente está começando agora, Bezat Hashem, na semana que vem, que é a força de Rachel que vai finalizar com a retomada do que é que é essa característica que Lé representa. E no fim, a gente tem o quê? A Torá. A Torá tem duas partes. Seja, você quer encarar isso como duas tábuas, você quer encarar isso como Torá Shebe'al-Peh, que é a Torá oral com a Torá escrita, né? Torá Shebe'al. Ou seja, a gente tem um corpo e uma alma, né? A gente tem o corpo da Torá, que seria a Lahá, e a gente tem a alma, que são os próprios entendimentos do que é a Torá. Seja o Pardês, né, o nosso jeito de exegese, Mussar, o que seja. Está conectado aqui. E para a gente ter um ser humano, efetivamente, a gente precisa de duas coisas também. A gente precisa de um corpo e a gente precisa de uma alma. E muitas vezes a gente pode ver no corpo da pessoa o que está acontecendo com a alma dela. Às vezes você vê na cara da pessoa que ela não está bem ou que ela está muito bem. Tanto que Moshe, quando desce, tá com o rosto brilhando, né, resplandecendo, porque ele se encontrou com Deus diretamente. Então, o corpo dele reflete o que está acontecendo com a alma dele. Então, vamos tentar dar uma olhada no corpo de Pessah e tentar entender efetivamente o que é a alma de Pessah. Tá? Se eu fosse perguntar qual que é a grande mitzvah de Pessah, qual que é a grande importância de Pessah? Talvez a mais importante, na verdade, é uma proibição, que é não comer hametz. Né? E se a gente comparar, inclusive, com a proibição do hametz ela é muito mais importante, ela é muito, inclusive, mais, ela é diferente das outras proibições de comer. Se fala de kashrut, eu não posso comer porco, mas eu posso ter um porco em casa. Eu não sei porque que eu teria um, mas eu posso. Eu não posso comer camarão, mas eu posso ter um camarão no meu aquário se eu quiser. Eu não tenho aquário em casa, mas se eu tivesse, eu poderia ter um camarão, não teria problema nenhum. Agora, o hametz, você não pode nem ter na época de Pêssego. Tá? Se eu não posso nem ter, a gente tem um problema secundário, não é só comer. E aí como é que a gente evita descumprir essa proibição aqui? Se a gente falar no nível Deoraita, que seria o nível da Torá, os nossos sábios eles dizem que a gente tem duas formas de fazer isso especificamente. O primeiro seria o bitul. Bitul é todo o hametz que está na minha casa está sendo anulado como se fosse o pó da terra. Então, aquilo que eu não encontrei eu anulo. O be'er hametz, que é a segunda opção, é a busca do hametz ativa dentro da sua casa e sumir com ele, botar fogo, jogar fora, vender, o que for. Tá? Você some com ele, dá um jeito nele. A gente faz os dois. Tá? Primeiro a gente procura e no final a gente tem esse ritual que é o Bitul Hametz, que a gente anula aquele que a gente não achou, mesmo a gente tendo revirado a casa toda. Tá? Então vamos tentar analisar os dois. Como é que funciona o Bitul? Né, o primeiro, como é que funciona essa anulação? Os Rishonim eles se dividem quanto a essa explicação, mas a gente tem duas que são principais. A primeira é, vamos pensar num carro, que é bem mais fácil. Né? Que é um exemplo que eu vi aqui quando eu estava voltando para casa. Tem uns carros aqui que eu até comento aqui, vamos levar, já comentar, vamos levar para um ferro velho, né? Vamos aproveitar pelo menos e ganhar dinheiro com esse carro. Mas o carro tá parado ali tem um tempão, né? Se você não quer mais o seu carro, você tem duas opções. Você pode vender, mas vender às vezes dá trabalho. Esse carro é velho, ninguém vai querer comprar. Mas se eu não quero usar mais e ele só me dá dor de cabeça, o que eu faço com esse carro? Né? Faz igual a pessoa aqui, não, né? Larga o carro ali no estacionamento e deixou lá e tá lá, sei lá, tem quantos anos. Entendeu? Então a gente pode fazer isso. Pode deixar de ser o proprietário do carro. Se alguém quiser ir lá e pegar o carro, pode pegar. Né? Isso seria a forma com a qual o Bitur funciona. É eu dizer que aquilo que é meu deixa de ser meu e eu não vou mais me lidar com isso. Então se tiver um pedaço de ralado debaixo da mesa que eu não achei, sabe Deus o porquê, ela não tem dono. O problema da ralar durante, pensa, é quando ela tem dono. A questão aqui é que a gente não está afetando a natureza da coisa, mas sim a natureza da nossa relação com aquela coisa. Certo? Esse é o primeiro, Bitu. Esse é o primeiro entendimento de como funciona o Bitu. O Maimonides, ele, no Hametsu Matsá, ele diz uma outra coisa, ele pensa de uma outra forma. Ele fala que se as nossas mentes consideram aquele pedaço de ralá como zero, nada, como pó, o mundo em si vai ver aquilo como pó. Então, nesse caso, ela meio que deixaria de existir,
Porque ela, o que está acontecendo é, ele deixa de ser hametz e vira pó. Se a gente vê aquilo como pó, é como se aquilo ali não fosse nem comida, então deixa de ser hametz, tá? A do Rambam é um pouquinho mais difícil de entender, mas ainda assim segue uma lógica bem diferente, na verdade. E outra forma que a gente tem para evitar, que nem eu falei, é o beer, que é o destruir o hametz. Então vamos supor que alguém esqueceu de fazer o bitul, né? Esqueceu de anular e só limpou a casa. Depois do Yom Tov, vai estar mexendo nas coisas, sei lá, vai mudar o sofá de lugar e percebe que teve um cantinho ali que ficou um hametz, um pedacinho bonitinho de hametz ali no canto. Essa pessoa violou a proibição? Violou. Aí você fala, ah, isso não é justo. Ah, eu fiz meu melhor. Sim, mas, né? Não foi o suficiente. Tosafot fala em Pessahim que se na sua mente você limpou tudo e tem certeza disso, mas no fim você errou, você meio que não violou a proibição. Você não vai violar a proibição de possuir hametz, porque na tua mente não existe hametz na tua casa. Segue um pouco a lógica do Maimonides, né? Porque você não sabia que estava lá e você revirou a casa. Agora, se você não buscou, se você não procurou e não revirou a tua casa, aí não tem como saber. Então, se você está seguindo essa lógica, você está num processo de delírio ali, né? Você está inventando uma coisa que não existe, né? Porque na verdade você não fez nada, você tinha que ter feito a coisa certa e não fez. Agora, se você limpou absolutamente tudo e tem certeza que pegou todo qualquer canto e alguém te pergunta se a casa tá limpa para peça, a sua resposta é 100% honesta de que sim, aí vale o que o comentário do Tosafot tá dizendo. Então essa proibição ela não é tão objetiva quanto a gente pensa. Existe uma conexão mental, aparentemente, com esse ferramentas. Né? O trabalho que a gente tem em peça, segundo essa ideia, é nas nossas mentes a gente não pode ter ferramentas. E isso é muito estranho, né? Assim, ah, então não preciso limpar, não, preciso, tá? Faz parte de limpar. Eu vou repetir isso 10 vezes hoje. Tem que limpar a casa. Como é que a gente evita, então? A gente já falou de como é que a gente evita o hametz de casa. E o hametz da cabeça, como é que faz? A gente também tem esses dois processos. Bitul, que apaga o hametz da sua mente, tornando ele nada. E a destruição do hametz. Que mesmo que você tenha perdido alguma coisa, ainda assim você buscou com todas as suas forças retirar ele da tua mente. Tá. E aí? E por que que isso acontece em Pesach? Né? O que os comentaristas, nossos sábios, falam sobre isso? A ideia do comentário, por exemplo, do Ari, é porque a gente usou o nome Leia e Rachel para facilitar as coisas, apesar de poder ter confundido algumas coisas, mas é o que elas representam efetivamente. Todos nós aqui existimos nesses dois mundos, de Rachel e de Leia. Nesse mundo que a gente está aqui tridimensional, no qual está todo mundo no computador, no celular, ou o que quer que seja, que é o mundo revelado, mundo físico, nossos olhos veem, nossas mãos podem tocar, nosso cérebro tenta entender. Mas a gente vive também num local que é encoberto e que nem sempre o nosso cérebro consegue entender. A nossa parte que é conectada com esse mundo daqui, de agora, o mundo físico, ele tem a ver com o Rachel. Então a gente tem uma parte que está conectada com o mundo encoberto, que é o que a gente está falando de Leia, que é o mundo espiritual efetivamente, o mundo das nossas mentes. E a palavra tenda, que é efetivamente onde Yaakov vivia, a palavra Ohel, tem dentro da letra das letras a palavra Leia também. Ou seja, a tenda encobre algo e é isso que Leia representa. Se a gente for lá na descrição, podia ter botado aí, se a gente for lá na descrição de Rachel, na Torá, vai falar que Rachel é extremamente bela. Mas Leia não fala da beleza dela, fala dos olhos dela, que é uma coisa que é importante. Mas não fala da beleza. Se a gente for pensar em Gematria, aí vai falar, ah, vamos começar a falar de Gematria. Mas aqui a Gematria, ela só vai servir para a gente fazer conexões efetivamente. Eu não vou ficar discutindo Gematria. Mas a Gematria de Lé é 36. E se a gente for em alguns aspectos do estudo de Torá, esse é o tempo 36 horas que Adão e Rava ficaram no Jardim do Éden. Porque eles ficaram o dia de sexta-feira, 12 horas, e o Shabat, 24. Tá?
Então existe uma conexão, inclusive, com isso. Você fala, tá, e daí? Se a gente pensar que Lé é aquilo que está encoberto, e Rachel é aquilo que está visível, Rachel é um mundo de ação. Lé representa esse mundo de mente, que nem eu falei. E se a gente voltar naquela definição de liberdade, a gente estava falando de liberdade, falando de liberdade, falando, o que é liberdade então? Se a gente pensar em liberdade, o processo que começa em PC e termina em Shavuot é um processo que começa com ações e termina com essa mente. É um processo que começa com Rachel carregando alguém e com Leia voltando a ter forças. Então o mundo pode, de fato, oprimir a gente fisicamente. Mas ele não deveria ser capaz de fazê-lo mentalmente também. Se você é livre. Se você não é livre, ele vai fazer mentalmente também. E essa liberdade na mente é a coisa, é o assunto que a gente está falando hoje. O que é ser escravo? É uma pessoa que faz tudo que é completamente físico. Que não, nada do que ela faz precisa da mente dela efetivamente. Ela não tem o que ela quer, ela não tem nem a possibilidade de buscar o que ela quer, ela não tem nem como considerar o que ela quer. É como se fosse uma máquina. Liguei meu computador, ele liga, ele não considera, apesar do chat GPT lá tá aparentemente está tentando dizer o que ele quer, mas isso não importa. É um, é um ser sem nenhum tipo de livre-arbítrio. A escravidão do Egito queria dizer que o povo só tem esse aspecto tridimensional do mundo, só tem esse aspecto que Rachel representa. Por isso ele sobrevive. Mas não tem o aspecto que é representado por Lé, que é essa liberdade da mente. E nesse mundo a gente precisa dos dois. Rachel, de novo, possibilitou a sobrevivência daquele povo. Mas Lé traz o equilíbrio para poder receber a Torá Shavuot. Eles, o povo, fazia tudo aquilo que era mandado. E isso é a galuta física do Egito. Foi simplesmente pega aquilo, faça aquilo outro, monta tijolo, monta casa com tijolo. Tudo que eles tinham era isso. Eles não tinham vontade, eles não tinham pensamento, eles não tinham desejo, eles não tinham nada. E a gente tem uma Gemara em Berahot que tá aí no número 4 que fala, basicamente está falando de um Razan que decide inspiradamente falar uma prece específica, que é essa aí. Assim como a Mishnah fala, aquele que receita a súplica, assim como a misericórdia, sua misericórdia de Deus, no caso, alcança o ninho de um pássaro, também alcança a nós, que seu nome seja mencionado com o bem. Damos graças e eles o calam. Eles, eles o calam o quê? Por que eles estão calando, fazendo o Razan parar de falar? A Gemara explica. Eles se calam, pois damos graças, faz entender que a presença de duas autoridades. Não tem dois deuses, só tem um só. Então você não pode falar duas vezes. Essa é a primeira explicação. A segunda é que também silencia aquele que diz que seu nome seja mencionado com o bem. Claramente agradecer a Deus fazemos com o bem, não com o mal. Mas aprendemos na Mishnah que devemos abençoar a Deus pelo mal, assim como abençoamos a Deus pelo bem. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes aquele mal percebido por nós, na verdade é um bem que está te fazendo. Todo mundo já passou por um sapo do pai ou da mãe que uma hora falou assim, agora eu aprendi, eu entendi por que meu pai fez isso. Né? Então, porém, por que silenciar, continua Guimarães? Porém, por que silenciar aquele que diz assim como sua misericórdia alcança o ninho do pássaro? Não faz sentido mandar ele ficar quieto por causa disso. Dois Amoraim e Eretz Israel disputam a questão. Eles respondem, no caso. Rabi Yosef bar Avin e Rabi Yosef bar Zevda. O primeiro diz, por causa da possibilidade de gerar inveja entre as criaturas de Deus. Ok. E o outro diz, pois ele transforma os atributos do santo, bendito seja, em expressões de misericórdia quando são decretos do rei que devem ser cumpridos sem perguntar qual é a razão. Aí você fala assim, ué, por que, que isso seria assim? Não tô entendendo, né? Mas o que, que é que o segundo está dizendo? Que ele está reduzindo a mitzvah, no caso a reza, a uma coisa física. Ele está reduzindo uma coisa tridimensional. Não, eu só tô aqui tentando reduzir tudo que eu posso. E não é isso. Há algo desse mundo. Mas não quer dizer que esse é o único motivo, porque existem vários níveis diferentes.
Não só a lógica humana imediata. Não é só o mundo revelado que existe, mas a mitzvah ela tem outros milhões de aspectos, tanto que a gente às vezes discute vários de uma só aqui. Tanto que a gente está discutindo de uma aqui, né? Tanto no mundo revelado quanto no mundo encoberto, essa mitzvah tem efeitos diferentes. E a gente tem um passo que fala da percepção de Rivka quanto à gravidez dela, que esse passo que é famosão, né? Bereshit 25:22. Número 5. E os filhos lutavam no seu ventre. Ela estava grávida e ela disse: Se é assim, por que desejei isso eu? E fui consultar Hashem. Aí ela vai ver o que está acontecendo. Hashem disse: Duas nações há no teu ventre, dois reinos, duas entranhas se dividirão. Uma nação mais do que a outra se fortalecerá, o maior servirá ao menor. Servirá ao menor. Ok. Urashi faz questão de comentar o que é isso. O que é que ele está querendo dizer. Principalmente essa parte do. é, uma vai ser mais forte que a outra, né? Então ele diz o seguinte no 6. Eles nunca serão igualmente grandes simultaneamente. Quando um se elevar, o outro cairá. Pois está escrito em Heskel, pelo que Tzor disse sobre Yerushalayim, está condenada aquela que era a porta do comércio de muitos povos. Para mim se voltarão estes povos e eu me beneficiarei com sua destruição. Tzor só se tornou poderosa a partir da ruína de Yerushalayim. Está na Megillah. Na verdade não é na Megillah, na Gemara na Megillah, Megillah Cesar. O que ele está falando aqui? Só pode existir a força desse mundo físico 100% se o mundo espiritual cair. O que aconteceu no Egito? O que aconteceu em Misraim? Ali, o povo era puramente físico naquele momento. A realidade tridimensional é a única coisa possível. O mundo, além disso, não existe. Leia não faz parte da nossa realidade nesse momento. Esse mundo espiritual não existe pra gente aqui. E o que aconteceu com os egípcios durante a escravidão? Hazal fala que o poder deles era absurdo. Que era uma nação mais poderosa e que eles tinham essa característica de Kishuf, né? Kishuf, que é a magia negra, bruxaria, qualquer coisa parecida. Que é algo que vai além daquilo que os olhos podem ver de fato. E é um aspecto dessa força do mundo espiritual, vamos dizer assim. Se a gente está sem esse aspecto espiritual, sem o que a gente está chamando de Lé, é como que o Kurash falou. Roma vai ser construída a partir das ruínas de Jerusalém. Porque eles têm essa capacidade mental associada. Enquanto Jerusalém está tentando se reconstruir. É só físico. O Rav Tzadok, ele fala que o poder de Misraim está em Tumá, né? Está nessa impureza. É tipo um aspecto espiritual ainda assim, é impuro. Mas o grande poder deles são o quê? São os sonhos, a imaginação. Eles eram sonhadores. Enquanto o povo judeu estava ancorado no mundo físico, os egípcios tinham capacidade de viver no mundo dos sonhos. Se a gente não é capaz de reter esses poderes que a gente está chamando de lé aqui, ou que a gente vai falar de mundo espiritual, esse poder vai para outras pessoas. Então o processo de redenção é a recuperação desse equilíbrio. Quando você tem tanto, você entende o mundo físico, mas você carrega o mundo espiritual com você. E Moshe é o veículo dessa retenção porque ele faz parte desse mundo, efetivamente. Ele é da tribo de Levi e ele tem contato direto com uma coisa que ninguém nunca teve. E o povo finalmente é capaz de sair dessa situação de estar preso no mundo físico e de ver uma mitzvah de mandar aquela mãe pássaro embora. Para você pegar ovo, você tem que expulsar a mãe para não sofrer, vamos dizer assim. A gente pode perceber que isso é muito mais do que só ter compaixão. Assim como tem muito mais por trás de um tefilim que você usa todo dia do que dar 7 voltas no seu braço. Porque de alguma forma a gente muda o mundo para sempre quando a gente faz essas coisas. Pode ser pouquinho, mas muda. E o que é Pessah? Pessah é o Yom Tov, é o dia, a festa, em que a gente faz. Na verdade, a gente dá significado às coisas, mas esse significado é diferente. E é impressionante, a gente tem que comer matzah. Mas não é só isso, a gente tem que comer, entender e pensar no porquê da gente estar comendo matzah.
Tudo que a gente faz em Pêssego é simbólico. E qual é a desse simbolismo? É trazer Leia de volta. É não fazer só as coisas no tridimensional. A gente volta no tempo para também libertar a mente da gente. E Pêssego carrega consigo isso. E aí se eu fosse perguntar qual que é o nome de Deus que aparece lá quando vai libertar o povo? O nome principal de Hashem é o tetragrama, Yud-Kei Vav-Kei, né? Que basicamente vai um dos jeitos mais fáceis de explicar aquele nome é aquele que é. E isso é o quê? Aquele que é, o mundo que é o mundo físico. É o que a gente está chamando de Arachel. Não estou falando que Deus era Arachel, não, tá? Mas é a representação dessa ideia daquele que é essa representação do mundo físico. Mas o nome usado é outro. É Kyrie, que é o número 7 aí. Shemot 3,14. E Hashem disse a Moshe, serei o que serei. Hier Hashem Hier. E assim dirás aos filhos de Israel, serei aquele, né, Hier foi aquele que enviou. E aí, segundo o Gaon de Vilna, esse nome quer dizer aquele que vai ser, aquele que será, na verdade é para a gente entender o que nós queremos ser. Isso tem a ver com a nossa mente, isso tem a ver com o que a gente está chamando de Lé. É uma possibilidade para o futuro se for trabalhada. É a busca pelas possibilidades, pelos objetivos, pelas melhoras. É a busca de quem você vai ser, quem você quer ser. E isso é representado por quem ela é. E é só desse jeito que a gente completa a redenção e vê o que é liberdade de fato. Mas Moshe sabia disso? Acho que não. Tanto que o Ari diz que Moshe fica surpreso quando o Hashem fala que o povo quer tirar o povo agora. Porque, teoricamente, a escravidão deve durar por 260 anos, não 210. Mas por que a gente está falando disso? Porque Moshe achou que a redenção foi. Por isso que ele pergunta qual o nome? Que nome que eu falo? Porque esse tempo não está fazendo sentido. O tetragrama tem Gematria, é Gematria de novo, 26. Que é o jeito mais fácil de explicar a ligação. E normalmente quando a gente fala de ciclos, a gente fala de 10, porque no 11 já meio que começou 1, 2, 3, 4 de novo, né? Então se a gente pensar em 10 vezes 26, dá 260. Mas não é esse número. 210, é 21, tá? Que é o que esse nome aí, RE, representa. Que é Aleph, 1. Rei é 5, então 10, tem dois reis, e um Yud que é 10. 21. E aí o Ari fala sobre isso no Passuco da Sarça, né, número 8. E a última referência de hoje, já estou terminando. Hashem viu que ele se aproximou para ver, e de dentro da sarça Hashem o chamou e disse, Moshe, Moshe. E ele disse, eis-me aqui. A palavra sar, que é a sarça, também tem Gematria 260. E segundo Ari, ali ele revela que Moshe... O que, o que é que Moshe estava pensando na hora? Tava pensando, pô, não é agora. Ainda faltam 50 anos. Mas Hashem fala que não é o tetragrama que vai tirar de lá, mas sim Erie, que é a Gematria 21, eu falei. Então a gente precisava sair, mas o que é sair? Entender o que você quer ser e não o que você é. E isso é pêssego. De novo, essa redenção quer dizer libertação da mente, destruir aquela mentalidade de escravo, que não existe efetivamente, porque é só uma movimentação. Se a mente é livre, a gente está livre para sempre. Inclusive dos problemas aqueles problemas que a gente faz, não, isso aqui não tem como lidar com isso. Senão, até disso você tá ali. E no começo do Ceder a gente fala do Halarmania, né? Que termina com a ideia do que esse ano somos escravos, que no próximo ano sejamos livres. E a gente prossegue o Ceder todo fingindo que a gente é livre, mas a gente no começo fala que não é. E aí? Como é que funciona? Qual foi a redenção de Peça? É a redenção. Começa a redenção da mente. As nossas mentes estão sendo capazes de ir além daquilo que os nossos olhos estão vendo. A gente volta à liberdade de Herut, que eu falei no começo, que é Het Irut.
Se a gente pensar, eu falei que eu ia falar do reto depois, o reto, né? Hoje, gematria, mas não é grande coisa, é simplesmente uma conexão mesmo. É para fazer a gente se ligar na conexão e não para ficar pensando no número em si. Mas 7 é um número que representa o mundo físico. O mundo foi criado em 7 dias. Tá? O mundo revelado é 7. O 8 está além do mundo revelado. O 8 é uma coisa que vai além do que foi criado. Aquilo que a gente não consegue ver com os nossos olhos. É ir além daquilo que a gente enxerga. Superar as restrições físicas do mundo. Heirut, que é representante de Lé. Mas Lé vem para o mundo, segundo Ari, e não tem força. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa de alguém que levante, que dê estabilidade para que ela possa ficar em pé sozinha. Isso era Hel. Então o mundo físico tem um propósito de dar apoio pro espiritual de alguma forma. Parece que é o contrário, né? Mas não é o caso. Porque a gente percebe as coisas erradas. Porque a gente está confuso. A gente não sabe as coisas. A gente sofre. Mas a Raquel sabe. A Galuto cria uma situação de viver só nesse mundo pra gente. Só no mundo físico. Mas é quase impossível também pra gente viver só nesse mundo. Mas também é praticamente impossível pra gente viver só no mundo do pensamento, só no mundo espiritual, de uma forma completa. A gente precisa de um equilíbrio. A gente tem uma ligação com o mundo físico, isso é evidente. A gente precisa comer, precisa dormir, precisa estudar, precisa ler, precisa, sei lá, chorar, tomar banho. É praticamente impossível passar completamente dessa situação completamente física para o completamente espiritual. A transição é lenta. A gente trabalha nesse mundo para a gente estar apto de uma forma completa do nível espiritual a chegar no mundo vindouro, no Lamabá. Mas a gente tem que deixar de ser pessoas completamente físicas, pragmáticas e ir colocando aos pouquinhos essa porçãozinha de Leia na gente. Essa porção desse mundo encoberto. Pessar chama para isso. E por isso Moshe precisa levar os ossos de Yosef. Ele sozinho, ele está muito próximo, na verdade ele só está próximo do mundo encoberto. Por que o mar vai abrir para ele? A natureza dele é essa. Ele está longe do mundo revelado. Ó, se quiser passar voando aqui, ninguém vai nem ver. Tá? A gente precisa de alguém que domine o mundo revelado para ajudar Moshe. Isso é Yosef. Que domina os próprios desejos dele. E essa transição tem estágios. E é uma transição difícil. Em Pensa, a gente é prático, a gente age. Mas nessa prática existe uma profundidade absurda. A gente tem o mundo encoberto andando junto com essa nossa com as nossas ações, com a nossa prática. E tudo isso é feito de uma forma que é fácil da gente digerir, apesar de ter gente que tem dificuldade de digerir massa. A gente tem como aguentar isso aí. Tanto que as pessoas nem percebem às vezes. E por isso que a gente tem tantas mitzvot em peça, coisas práticas, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Porque são ferramentas físicas que têm essas simbolizam essas coisas que são muito mais profundas, que são espirituais. Não é simplesmente senta aí e medita. Pensar não é isso. E esse pedido para muita gente é praticamente impossível. Senta aí e medita. Pô, não sei nem começar. Mas pensa não faz isso. Faz o quê? Senta, come matzá, aí toma 4 copos de vinho. Faz o seu quê? Tudo isso é simbólico. Tudo isso é o quê? Rachel guiando Lé. A mente está se abrindo aos pouquinhos a partir das coisas práticas. Pessar quer fazer isso. E um dos grandes temas de Pessar é a habilidade de falar. Crianças, perguntem aí. Né? Pessar, se você separar as palavras, P e Sar, é a boca que pode falar. Durante a Galuta em Mitzrayim, o povo faz barulho, grita, geme de dor, mas não fala. Existia o exílio da fala naquele momento. O Ari fala isso, por exemplo. Não era só o povo que estava no exílio, a fala do povo também estava. O povo não era capaz de falar de forma própria. E por isso é engraçado que o representante é um cara que não consegue falar.
Moshe era gago. Mas quando a gente sai do Egito, Moshe deixa de ser gago. E a mitzvah de falar sobre Pessah é a regra. Você vai ter que contar essa história de novo, porque agora você fala. E o que é a fala? Já dei um estudo sobre isso anteriormente, sei lá quando é que foi, não me lembro mais. Mas fala é uma ação. Eu tô falando aqui com vocês. Mas é uma ação que passa diretamente pela minha mente. Eu tenho que formar tudo que eu tô pensando, senão eu falo um monte de bobagem aqui. Então, é o mundo dessas ações que está se conectando ao mundo dos pensamentos. É a transição, a conexão entre os dois mundos, é a fala. A gente não era capaz de falar no Egito porque era tudo físico, tudo essa expressão de Rachel. Tudo prático, não tem mente. Mas a gente sai do Egito e começa a falar. Porque a gente está conectando as duas forças. As duas forças são necessárias, não adianta ter só um. E assim, quando a gente sai do Egito, a gente pode desconectar esse físico com uma coisa mais profunda. E Pessah é isso. E isso vai se desenvolvendo até Shavuot. Quando a gente chega no Yom Tov do recebimento da Torá, e se a gente pensar na Torá como essa representação do pensamento divino, é o máximo da fala, porque quem é que fala? É Deus. E não é pela boca de Moshe mais. Qual que é a mitzvah de Shavuot? Não tem, né? O que a gente faz? A gente estuda. A tradição de Shavuot é estudar a noite inteira. Pensa tem um monte de mitzvot. Por que Shavuot não tem? Porque Shavuot é a tua liberdade. Você faz o que você quiser. Mas quem que é o livro de verdade lá em cima, no 2? Vamos voltar lá no 2. Não há homem livre ensinar aquele que estuda a Torá. A gente saiu da escravidão, que não entende nada além daquilo que ela vê, e aos poucos vai recebendo essas ferramentas, que são ações, para começar a entender a profundidade das coisas. Até chegar no maior entendimento possível do homem, que é o próprio esclarecimento divino, que é a Torá. E isso é o que vai acontecer com a gente entre Pessa e Shavuot. A gente está aqui em Pessa, vamos chegar em Pessa, se Deus quiser, comendo matzot, que para muita gente é meio insosso. Eu adoro, eu acho gostoso pra caramba. Mas você come de um jeito agradecido, como se fosse a melhor comida do mundo. E tá tudo na sua cabeça. Para receber a Torá, depois de receber a Torá, a gente come o maná, que tem essa ligação do. Para você ter um gosto ali, você tem que pensar primeiro nesse gosto. É tudo esse aspecto que a gente está chamando de ler, mas na verdade é a vida espiritual do ser humano. E é como. E aqui é como se fosse o começo da redenção. Yom Haruteinu, né? A gente. Esse é o dia que vai dar liberdade de ter liberdade de fato. De libertar a sua mente. Se a gente voltar lá no começo, as nossas duas caixotas, né? O que lavanda tem a ver com essa história toda? Eu falei, e agora eu finalizo. O que lavanda tem a ver com essa história toda? Se a gente for pensar na história de Rachel e Leia, a gente volta nisso. O que é que Yaakov queria fazer? Ele queria se casar com Rachel. O que Lavan fez? Troca. Na mente de Yaakov, ele estava se casando com Rachel, não com Leia. E pior, ele estava se casando com a mente de Rachel também. Lavan, que a Torá chama de Arami, ele cria um dano na ligação dos dois. Porque ele cria um dano na mente. Ah, eu criei minha ligação aqui, mas é com outra pessoa. O que Lavan tentou fazer é, as ações são as mesmas. O noivo casa com uma noiva. Não importa, é casamento. Mas a mente de Jacob estava pensando em outra coisa. Isso causa uma separação muito difícil. E a gente tem que ir para o Egito para consertar essa separação que foi criada por Lavan. Tá, e as primícias lá, os bicurim? O que tem a ver os primeiros frutos? A gente tem um exemplo do pragmatismo absurdo desse mundo. Se você planta, você teoricamente colhe, os fazendeiros, né? Ele é um exemplo do que seria esse era reto. Você depende de um monte de coisa para ir lá e colher seu negócio, mas são todas coisas físicas. Pelo menos à primeira vista, né?
Tanto que aqui no Brasil era muito comum usar escravos, que não têm essa liberdade, infelizmente, para plantar e colher coisas. Né? Aqui a gente tem a personificação de toda essa ligação com o mundo revelado. O primeiro fruto, todo o sangue, suor e lágrimas daquele indivíduo está naquele primeiro fruto que cai, ou que ele pode colher. E o que ele tem que fazer com isso? Ele tem que levar para o cara da sociedade judaica com a maior ligação espiritual, que é o Cohen. O mundo do Cohen é o Beit HaMikdash, é o templo. E o que o fazendeiro faz com o fruto? Ele dá para o Cohen. E aí ele conecta a espiritualidade com o mundo físico. E ele é obrigado a citar Lavan, que tentou separar as duas e dizendo assim, aqui não mais. Aqui a gente junta, a gente não separa. E essa mitzvah é o testemunho de que ele não conseguiu. Né? A gente consegue tomar as nossas ações e conectá-las à espiritualidade, à nossa mente. E a gente pode pensar e considerar, duvidar e aprender dentro do judaísmo. A gente não tem esse negócio de, não posso duvidar de nada. Você conecta os primeiros frutos com o Cohen, você conecta o físico com o espiritual. E o interessante, se a gente voltar para a procissão até o Cohen, ele tem que levar numa cesta. Mas uma cesta, ela tem que ser aberta. Ela tem que ter várias aberturinhas, vários furos. Para que você consiga ver um pouquinho do que está lá dentro. Por quê? Se a gente tem um recipiente com uma coisa dentro, isso seria uma representação tanto de Galileia. Você tem o mundo revelado, que é a cesta em si, enquanto lá dentro existe uma coisa que está escondida, mas nem tanto, que você consegue acessar ainda assim. E esse é o sod, esse seria o segredinho aí do mundo de Bikurim, dessa ideia do Bikurim, dessa mitzvah do Bikurim. Nós temos essas duas porções, que é você ser capaz de ver a Neshama a partir do corpo do indivíduo. A alma da pessoa a partir do corpo. E de novo dizer que Lavan falhou quando tentou separar a alma do corpo. E isso é o que Pessa representa. Pessa é sobre libertar a mente. É saber que tudo que a gente vê tem uma coisa por trás, tem uma coisa muito mais profunda ali. Que é uma coisa que você ainda não viu ou você não viu tudo. A gente tem uma música que a gente canta em Pensa, que é o Errado Me Odeia, né? Errado me odeia, errado. Aí você vai cantando, um, dois, três, só que você sempre tem que voltar. E você sempre volta pro um é Hashem. Vai no 11, 12, 13 e volta é Hashem. Porque tudo tem alguma coisa por trás. Tá? A gente fala das duas do Roto, mas as duas do Roto também tem Hashem por trás. É libertar a mente para que você consiga ver aquilo que vai além daquilo que os seus olhos permitem que você veja. Eu só queria, agora sim, terminando mesmo, lembrar um pouco da Midah, da característica de Tzniut, que é a grande característica do mundo revelado, que a gente ignora, que é o que representa a Rachel. Tzniut é modéstia. A grande característica de Rachel é ser modesta. Por mais bonita, mais bela que ela fosse, ela está sempre escondendo uma coisa que é muito mais bonita. Algo muito mais profundo e forte, que é o cuidado que ela tem pela irmã. Ela está sempre protegendo esse aspecto espiritual que muitas vezes é muito mais frágil. Que não pode ser mostrado e demonstrado o tempo inteiro. Você fala, eu sou espiritualizadão. Ninguém consegue fazer isso. Pouquíssimas pessoas. No fim, a junção das duas é a beleza real dos ensinamentos judaicos mais avançados. Né? Eu não gosto muito de falar de cabala, essas coisas. Porque não é fórmula mágica. Não é mostrar que você estuda e fala difícil. Não tem nada a ver com isso. É trabalhar sua mente, trabalhar o interior. E a gente tem que, mesmo diante de todas as opressões que são oferecidas por esse mundo, a gente tem que buscar nossas liberdades, as liberdades das nossas mentes. Senão, a, a gente às vezes não pode viver para fora. Pandemia. Mas a gente tem que ter uns minutos para viver para dentro. Eu espero que a gente possa absorver, engolir essa emuná e buscar explicações mais profundas e se libertar nossas mentes de fato agora em paz. Por mais que o corpo às vezes pareça escravizado, às vezes até nossa mente. Hashem dê saúde e entendimento para todo mundo.
Bom, Hag Sameach, eu acho, a gente ainda vai se falar, se Deus quiser. Mas eu fico por aqui. Bezat Hashem até semana que vem. Obrigado, pessoal.